Olá, sejam bem-vindos. Hoje vou trago o livro Frankenstein, da autora inglesa Mary Shelley. Espero que vocês aproveitem o vídeo. Em minha opinião, o grande mérito desse livro são justamente as perguntas que ele nos leva a fazer. Porém, a gente explora isso lá no final do vídeo. Vamos começar aqui falando um pouquinho a respeito da autora. A Mary Shelley, ela escreveu esse livro muito cedo, cerca de 19 anos, se não me engano. E convenhamos, é um livro que já se tornou um clássico, pelo menos um clássico na concepção de terror, correto? Então, assim, ela escreveu muito nova, mas ela também teve uma educação, digamos assim, muito erudita, muito intelectualizada. Ela foi filha da Mary Wollstonecraft, juntamente com William Godwin, dois intelectuais da Inglaterra ali do século XIX. Então, com toda certeza, ela foi criada, ela foi educada em um ambiente muito, mas muito literário mesmo. Nessa edição que eu tenho aqui, que é uma edição de bolso, por sinal a tradução está muito boa e ela custa cerca de R$10, alguma coisa assim, a gente tem uma introdução pela autora, que ela é muito, muito rica em detalhes. Ela vai contar um pouquinho de como ela chegou a escrever Frankenstein. Vale a pena lembrar que todos ali, ela, o seu marido, o Percy Shelley, estavam na Suíça, tá? Juntamente com o Lord Byron. E em uma noite meio que nublada, cheia de trovoadas, a Mary Shelley vem a ter um pesadelo. E nesse pesadelo ela sonha com uma criatura meio humana, meio monstro. E ela vem com essa ideia mirabolante de fazer um romance onde você teria um criador e uma criatura monstruosa. As más línguas falam que durante essa viagem, juntamente com seu marido, sua irmã e o Lord Byron, o médico ali do Lord Byron, ela estava sob a influência do ópio, tá? Eu não duvido muito, porque era um hábito muito comum, principalmente nessa classe social, e convenhamos, a história ela é bem, digamos assim, bem fora da realidade até então. Então essa história do ópio, ela completa alguns aspectos ali que são bem interessantes. Mas assim, de nenhuma forma isso desmerece a criação do autor, até porque os temas abordados aqui estão literalmente à frente do seu tempo. E são abordados, como eu posso dizer, com certa destreza, que olha, fica muito difícil atribuir somente uma alucinação, entre aspas, a escrita desse livro, hein, gente? Mas, de qualquer forma, fica aí o questionamento. Durante esse período de férias, por assim dizer, um assunto trazido muito à tona nesse grupo de intelectuais, por assim dizer, foi justamente a questão do galvanismo e do naturalismo, né? Então, foi de certa forma natural que ela se entretesse por esses temas. Lembrando também que Lord Byron fez uma aposta para ver quem escreveria o melhor romance de terror, correto? Então a gente pode afirmar que, de certa forma, estava a tempestade perfeita para a criação da história de Frankenstein. O livro, no seu início, ele foi muito bem recebido, a crítica gostou, tiveram pessoas que não gostaram, mas em geral a crítica foi muito boa e a venda desse livro foi razoável. Na verdade, chegou até a ser bem vendido em certos pontos da Inglaterra, em certos pontos da Europa. Então eu tendo a acreditar que sim, se trata de um clássico, juntamente com Drácula, de Bram Stoker, e, de certa forma, uma leitura meio que obrigatória, correto? E que vale a pena ser lida. Falando um pouquinho da história, na história a gente vai acompanhar o personagem principal, que será o Victor Frankenstein, o criador desse monstro, o próprio monstro, ou chamado então de criatura. Ele não vai ter um nome específico, sempre vai ser denominado como criatura, criação, monstro, enfim, ou até mesmo demônio, hein? Mas, né? Tirando isso, e de certa forma esse romance ele é proveniente da interação entre esses dois personagens. Porém, ele é contado por uma terceira pessoa, o Capitão Walton. Por quê? Bom, eu não vou dar spoilers aqui da história, mas é bom a gente já ter em mente que as coisas são meio que imprevisíveis, por assim dizer. Em dado ponto da história, só para exemplificar o porquê dela ser contada por mais uma pessoa, em dado ponto da história, um capitão de um navio chamado Walton encontra boiando na água, aliás, boiando em uma plataforma de gelo, o Victor Frankenstein. Ponto. Por quê? Bom, aí vocês vão ter que ler o livro. Mas
né, eles criam uma certa amizade, o Victor Frankenstein começa a contar toda a história para o Walton, e o Walton escreve para sua irmã. Escreve toda a situação, toda a história contada por esse sujeito até então desconhecido, e só então a gente vem a saber do conflito entre criatura e criador. A história se inicia justamente com Victor Frankenstein, correto? Ele é um jovem ali muito bem, digamos assim, com uma classe econômica muito boa, que lhe permite estudar na Alemanha, porém o interesse desse jovem, já desde criança, se dá pela alquimia, se dá pelo oculto. E na faculdade, onde ele vai estudar ciências naturais, ele tende a especular muito a respeito da vida, de como a vida é gerada. E para isso, ele faz diversos experimentos. Um deles justamente vai ser juntando parte de corpos. Ele vai lá até o cemitério, reúne partes de corpos e tenta formar uma criatura. E olha só, é bom a gente reparar que ele faz o desenho da criatura, pelo menos ele presume, ele vê em sua mente como a criatura deveria se parecer, e ele tenta fazer algo superior ao humano. Então assim, aqui a gente já tem um aspecto a ser debatido, porque esse livro, além de Frankenstein, ele também é chamado de O Moderno Prometeu. A lenda de Prometeu, para quem não sabe, é justamente a lenda que diz que teve uma pessoa que foi ao Olimpo e roubou fogo dos deuses e espalhou esse fogo para toda a humanidade. Porém, Zeus não gostou muito disso e o acorrentou em um monte no qual todo dia iria lá um corvo e iria picar seu fígado. Bom, a história fica para outra hora, mas só para a gente ilustrar o porquê desse subtítulo da história. Só que o que acontece, gente? Após ele dar vida a essa criatura, ele vai para sua cama deitar. Aliás, ele pensa que não deu vida, né? Ele pensa que o experimento foi fracassado. Ele vai para sua cama e deita. Porém, sem ele saber, a criatura toma vida e vai acordar seu criador. Contudo, sua aparência era tão hedionda, tão monstruosa, que o Victor Frankenstein se assusta e sai correndo, deixando a criatura a esmo. Então, de certa forma, a criatura não agrada a seu criador. A criatura é abandonada pelo seu criador já no seu início de vida. Um tempo se passa, o Frankenstein volta a morar em sua casa, ele está tendo uma vida ali tranquila, quase que se esqueceu da criatura. Contudo, de repente, uma pessoa de sua família é morta. E Victor Frankenstein, ele fica, de certa forma, atônito, porque ele presume, de alguma forma, ele sabia, sentia, que era justamente aquele monstro que ele havia criado e havia abandonado. E não deu outra, gente. Era realmente o monstro de Frankenstein. Contudo, né? Depois de um tempo, essa criatura vai ao encontro de seu criador. O interessante é que nesse meio tempo ela aprende a ler, aprende a falar, tá? Aprende a se expressar com tamanha eloquência que a gente fica, de certa forma, atônito, porque quanto tempo se passou no momento que Victor Frankenstein abandonou sua criatura para o momento do seu encontro? Olha, não foi muito tempo, pelo que eu pude perceber. Mas, nossa, em tão pouco tempo ele conseguiu aprender a ler, escrever e falar? Bom, fica aí o questionamento. No momento em que Victor Frankenstein se encontra com o monstro tem a oportunidade de descrever toda a situação que ele passou. Ele vai passar desde os preconceitos por sua aparência, desde a aversão por parte das pessoas devido à sua aparência, devido à sua forma monstruosa. Porém, ele também percebe que existe bondade nas pessoas. Em certo momento do livro, o monstro de Frankenstein vai encontrar ali uma família, a família vai poder ser observada por essa criatura, e nessa observação ele percebe traços de bondade, de alegria, felicidade, e de certa forma ele cria um apreço por toda essa questão, por toda essa atmosfera mais humana, e ele de certa forma quer isso. Porém, ele chega à conclusão que, devido à sua aparência monstruosa, devido ao seu porte totalmente fora do comum, ele nunca vai conseguir ser aceito pela humanidade. Então, o que ele faz? Ele pede a Frankenstein
para que este crie uma fêmea, tá? Uma pessoa, uma criatura, a qual ele poderá conviver o resto dos seus dias. E aqui vai um spoiler. Bom, voltando. Então o monstro pede a seu criador para criar essa figura feminina. O Victor Frankenstein, de princípio, aceita. Ele vai lá, junta pedaços de corpos, tudo mais, monta a criatura. Porém, após ele começar a dar vida à fêmea de Frankenstein, a fêmea do monstro, ele percebe que a aparência dessa criatura é mais hedionda ainda que do próprio monstro e resolve matá-la. A criatura percebe e vê toda essa situação, fica totalmente furiosa, enraivecida e faz uma promessa. Ela promete que mesmo no casamento de Victor Frankenstein, ela estará presente para arruinar a felicidade de seu criador. E ponto. Bom, encerramos a história aqui, de certa forma, e agora vamos terminar ela, mas sem spoiler. Após esse acontecimento que eu acabei de contar, nós teremos uma perseguição meio que frenética entre criatura e criador. E até o final da história, tá? E a história acaba de uma maneira muito bela. O capítulo final, ele é muito belo. Ele é muito bonito, ele é muito reflexivo. Então eu realmente recomendo que todos leiam essa história. É um livrinho, ele não é tão grosso, ele tem umas 300 páginas, é uma leitura fácil, rápida e você vai gostar. Mas vamos falar um pouco das perguntas que esse livro nos faz fazer. O primeiro questionamento, ele vai datar lá de Rousseau, onde esse filósofo afirma que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então será que o monstro de Frankenstein nasceu bom e a sociedade o corrompeu? Porque ele passou por várias lamúrias, vários episódios ali grotescos, várias manifestações de ódio e tudo mais, que dá a entender, segundo a autora, que isso o levou a ser, digamos assim, mal, ou pelo menos justificou seus atos hediondos, seus atos de assassinatos, seus atos de maldade, crueldade, enfim. Mas será que ele nasceu bom? Será que somente a sociedade, será que a não presença de um criador o tornou mal? Ou será que ele já nasceu com algo diferente, com uma, digamos assim, natureza má? Fica o questionamento. E já puxando um gancho para isso, a questão de John Locke, de tábula rasa, fica muito explícita aqui. Por quê? Se a gente presumir que a mente da criatura era uma tábula rasa, uma folha em branco, e a gente poderia preencher essa folha em branco ao nosso bel prazer, fica evidente que a criatura poderia vir a ser moldada. Porém, será que ela poderia ter sido moldada? Somente seus desejos, seus anseios poderiam ter sido moldados? Ou, enfim, ou induzidos, pelo menos, em certo caminho? Fica o questionamento também. E o último questionamento, que eu acho que é bem interessante, que por se tratar de um livro de um romance, e até mesmo um tanto gótico, por assim dizer, a gente tem um certo ceticismo perante a ciência, porque a exaltação da ciência, tão em voga no momento que Mary Shelley escreveu esse livro, é colocada em jogo no momento em que a criatura ganha vida a partir dela, a partir da ciência. Porém, a aparência e os atos dessa criatura não foram de forma alguma em prol do bem social, não trouxeram nada de bom. Então, com toda certeza, esse questionamento é muito bem explícito. E outra coisa que também vale a pena a gente trazer aqui é justamente a questão de criação. Criatura, criador, e a pergunta que fica é, bom, o monstro ele não pediu para ser criado. Então, toda essa história de criação foi devido a uma mera vontade de Victor Frankenstein. A que ponto essa vontade é boa? Ou a que ponto essa vontade é ruim? A que ponto foi digamos assim, a audácia, a arrogância de presumir
que ele mesmo, Victor Frankenstein, poderia trazer ao mundo uma criatura consciente? Fica aí a pergunta. Para encerrar, gente, é um livro muito fantástico. Ele tem um paralelo estrondoso com o livro Paraíso Perdido, de John Milton. Um dia eu vou trazer esse livro aqui no canal. Mas, contudo, aqui em Frankenstein a gente vai ter um criador quase que mesquinho, tá? E uma criatura quase que, digamos assim, eloquente, filosófica, de um pensamento mais elevado, que a gente cria uma empatia, uma antipatia ao mesmo tempo. Porém, todo esse misto de antipatia, apatia, empatia com a criatura, esse ódio com o Victor Frankenstein, esse não entendimento para com seus motivos, a pena que a gente sente dele em certos aspectos, todos esses elementos compõem esse livrinho que com certeza marcou gerações e ainda vai marcar. E olha só, se você assistiu algum filme de Frankenstein, eu pediria encarecidamente que esquecesse tudo isso, porque eu não lembro de nenhum filme, olha que eu vi vários, desde a década de 50 para cá, que retratou tão bem essa história quanto a própria Mary Shelley. Então esqueça esses filmes e somente leia o livro. Se vocês gostaram desse vídeo e de tantos outros, deixe seu like, se inscreva no canal e principalmente deixe seu comentário. Então até a próxima, pessoas!